Bom dia a todos, que Deus nos abençoe abundantemente. Eu vou falar mais sobre a fé e agora eu vou ler um trecho da passagem de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos analisar. Pega a sua Bíblia, pega aí o seu smartphone, pega o seu tablet, pega o seu notebook e vamos analisar versículo por versículo, porque realmente é muito precioso esse conceito da fé que a palavra de Deus diz. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, e vamos ler apreciando cada uma das palavras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Veja que esse primeiro versículo, ele diz que ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, as coisas que não se veem, ela passa a vir a existir através da fé. A fé é o poder de Deus. Veja mais o segundo versículo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que a palavra de Deus diz que os mundos, ou seja, muito mais do que um mundo. Deus, ele criou todas as coisas através da fé. Este mundo e todos os demais, tudo que existe veio do poder da fé. E é esse poder da fé que Deus quer que você utilize na sua vida, que de fato ela transforma a vida das pessoas. Veja, vamos analisar passo a passo. O versículo 4, ele diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E por isso também deu e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerada que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E pela fé Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos os ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou.
E pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram os mandamentos do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram-se em fuga os exércitos dos estrangeiros. Então veja que o capítulo 11 do livro de Hebreus, ele fala na íntegra o poder da fé, ele fala na íntegra um resumo das principais acontecimentos da palavra de Deus sobre a fé. E ele ainda diz: o que mais direi, porque há muito que se falar, há muito mais informações para se falar, mas a base do poder de Deus é a fé. A fé é por isso que todas as coisas se formaram pelo poder da fé. E a fé é uma certeza absoluta, é uma convicção plena que a sua palavra se cumprirá. Assim como o dia, assim como a noite, assim como as estrelas do céu, assim como a água é molhada, as coisas acontecem de fato. A fé é algo plausível, é algo que você não pode ver, mas que está aí dentro do seu coração. Através dessa fé, você pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Através da fé, você alcança os mundos de Deus. Você alcança os segredos do Altíssimo. E através dela, através da fé, que é uma percepção, que é uma convicção, que é uma crença absoluta, que realmente é aquilo que você assume como sendo de fato, ele se torna algo alicerçado, algo que sai do mundo do invisível para o mundo visível. E essa fé, ela se cumpre, ela de fato é o poder de Deus. Vamos analisar, versículo por versículo, nós vamos aprofundar nesse capítulo, porque realmente todos os livros da palavra de Deus falam da fé. De Gênesis a Apocalipse nós vemos sobre a fé. Agora esse capítulo 11 de Hebreus, ele tem uma profundidade grandiosa, porque ele fala muito sobre diversos fatos que aconteceram na história da Bíblia. Como se fosse um resumo passando pelo tempo e analisando diversos heróis da fé. O foco desse capítulo 11 é a fé. Ele fala do conceito da fé e nós precisamos analisar passo a passo e entender. Eu estarei aqui junto com vocês, nós vamos analisar versículo por versículo. Nós vamos alimentar-se da palavra de Deus, vamos se fortificar da palavra do Altíssimo e vamos estar firmes juntos
colocando essa fé em prática, essa fé em ação. E o que é essa fé em ação? Jesus nos deu as ferramentas para usar a nossa fé. A oração é um ato de fé conversando com Deus. O jejum é um ato de fé se consagrando ao Altíssimo. Ou seja, todas esses ensinamentos, essas ferramentas são de fato fé, porque você está crendo que é de fato o que é. Ou seja, você está assumindo, você está crendo. Jesus ele disse e você está passando e escrevendo na tábua do seu coração o mandamento do Senhor, assumindo o plano do Altíssimo. Ou seja, nós vamos fundo, mergulhando, passo a passo, analisando o que é essa fé, como que ela se torna eficaz, como que ela é exercitada, quais são as ferramentas, quais são os passo a passo para que você tenha uma fé inabalável, uma fé que muda a sua vida, que transforma o seu coração, que entra no mais profundo do seu coração, porque essa fé é maravilhosa, é incrível, é a riqueza mais preciosa da vida. Eu agradeço a todos aqui que estão vendo esse vídeo. Nós vamos continuar. Se inscreva no canal, assine aí no sininho, porque nós vamos fundo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nós vamos continuar firmes falando de Deus. Vamos analisar e vamos sanar todas as dúvidas para ter uma fé inabalável. Quais são os requisitos e o que nós precisamos para ter essa fé? Vamos estudar juntos, vamos analisar, vamos exercitar a fé. Vamos fundo, juntos. Eu agradeço a todos, que Deus os abençoe abundantemente e fiquem com Deus. Obrigado.